Qual o seu nome? Vinícius, Idade? 35 anos. Onde mora? Eu moro no bairro da Engenhoca, aqui em Niterói. Você gosta de ler? Sim. Qual foi a sua primeira experiência com a leitura? Por volta dos 11 anos para 12, em época de escola. Você leu com prazer ou foi só uma questão de obrigatoriedade da escola? De início foi com obrigatoriedade da escola, tinha que fazer exercício, atividade extraclasse, eu tinha que ler. Depois dessa experiência, você foi estimulado por alguém a continuar lendo? Não, o estímulo nasceu de mim através mesmo dessa atividade extraclasse, entendeu? Você tem rituais para leitura? Olha, eu já tive. Quando tinha mais tempo, eu já tive, separar um tempo específico, um dia específico. Hoje em dia, infelizmente não mais, mas eu já tive, gostaria de ter de novo. Existiu ou existe algum livro que te marcou? Sim, existe. Não, hoje em dia não existe mais, infelizmente eu não tenho mais. Mas justamente nesse período de escola, em um livro de atividade extraclasse, esse foi o meu divisor de águas. Esse aí foi bem específico para mim, foi o que me desenvolveu o gosto de ler, tirando a parte automática, mecânica, de ler, de estudar e tal. Não, esse aí fez com que eu gostasse. O nome é Cuidado, Não Olhe para Trás. É um livro infantil, porém é de terror, eu gosto, sempre gostei. Então esse foi o meu livro inicial. Quantos livros você lê por ano? Tento 2, pelo menos. Você tem dificuldades para exercer essa leitura como atividade de prazer? Tenho. E tanto de prazer como de estudos. Eu faço distração. Então, para eu ler, eu preciso criar um ambiente. Eu já comentei aqui sobre o ritual, né? Então, hoje em dia eu não tenho mais ritual, eu gostaria de ter, mas sempre que dá, nos intervalos de aula ou nos trajetos de ir para o trabalho e tal, então, sempre que dá, eu leio, mas se fosse da minha vontade, eu gostaria de ter um momento, um lugar aberto, um lugar isolado para eu ler e com o devido silêncio. Uma coisa mais expansiva que a biblioteca. Eu gosto de ter contato com a natureza, então uma praia, ou um parque, ou um horto, isso me daria prazer para ler e poderia, né, me proteger de distrações. Você associa o estudo a essa leitura? Antigamente sim. Hoje em dia não. Hoje em dia eu consigo separar bem, ler para estudar e ler para relaxar. E o que significa essa leitura de relaxamento para você? O que é isso? Bom, depende. Em muitos momentos pode ser um relaxamento de um momento de tensão, pode ser uma boa escolha para um passatempo, ou pode ser um alimento para a minha curiosidade. Eu sou uma pessoa curiosa, então depende do momento, mas me levando ao prazer de ler, eu vou continuar. Você prefere livros de papel ou digital? De papel. Por quê? Porque, primeiro, pelo próprio início, iniciei minha leitura com um livro de papel, e depois por um outro desenvolvimento de hábito. Eu tenho o hábito de escrever, faço minhas anotações no livro a lápis ou marcações, coisas que eu considero importantes, se for no livro de leitura de estudo, ou pequenos comentários para mim mesmo em um livro que eu estou lendo por prazer. Qual a sua profissão? Sou arquivista. Onde você estudou?
Eu fiz na UF, Universidade Federal Fluminense. Te exigia muito de leitura a faculdade? Exigia ao nível que tem que exigir, mas não exige mais a qual eu faço hoje em dia, que é a história na UF também. A história ela exige muito mais, e não está errada, porque a carga de leitura é muito mais, a necessidade de você conhecer é muito mais, então precisa ler mais. Então eu não desconsidero essa importância dessa exigência em ler muito na história. Como que a arqueologia é mais técnico, então a leitura é mais leve. Mas eu só pude comparar isso estando agora na história. Antes eu não poderia comparar, eu acharia pesado. O que representa o hábito de ler para sua profissão? Fundamental. Porque se a própria prática, se eu não ler, eu não vou conhecer o documento, eu não vou saber do que se trata. Então eu preciso ler, seja ele de qual forma, o digital ou o suporte físico, não importa. Mas jogando para um outro lado, eu preciso ler para me aprimorar como profissional. Como que tudo se desenvolve, tudo evolui, a leitura faz parte disso, faz parte de você evoluir como profissional. Novos conhecimentos vão estar chegando, novas técnicas vão estar chegando, você precisa se atualizar. Não é só da forma empírica que hoje em dia se aprende, o estudo faz muito parte. Você tem horários preferidos para ler? Preferidos, sim. Não mais como antigamente, que eu tinha bem mais regalias. Não, hoje eu tenho preferências que às vezes eu não consigo, infelizmente, exercer, mas se fosse possível, de 3 a 4 horas da tarde. Sim, esse seria meu horário escolhido no campo, no horto, ou numa praia, como eu já disse, para eu ler. É o horário exato, a temperatura exata, o lugar exato, para mim, na minha cabeça funciona. Como você se vê como leitor? Um leitor curioso. Porque esse é o meu estopim, é meu gatilho, a minha válvula de escape. Eu preciso ter curiosidade, a curiosidade vai me introduzir ao interesse. Eu preciso saber pelo menos de poucas coisas para despertar o interesse. Às vezes o título não vai me interessar, às vezes a capa não vai me interessar, mas o assunto vai me interessar. Então, por exemplo, eu não sou o tipo de pessoa que se incomoda se alguém contar a história. Se me contar, provavelmente, se me interessar, eu vou ler. É um critério que favorece. Spoiler, contar final de livro, não me importo, pelo contrário. Eu até prefiro às vezes. As características que um livro deve ter para te interessar, já que você é tão curioso assim? Eu posso dizer de duas formas, a física e a de conteúdo. A de conteúdo é a própria história. A própria história. Perante os gêneros que eu gosto, gênero de terror, gênero de suspense, espiritualista, e justamente isso, terror, suspense, espiritualista. Não precisa ser um coligado ao outro, um sinônimo do outro, não pode ser diferente. Eu consigo me diversificar. Agora, física, olha, a capa, tentando descrever agora, a capa tem que ter uma imagem que me impacte. O título não pode ser muito, que eu posso explicar, muito propagandista, é muito na cara. Tem que esconder um pouco, tem que ser uma coisa sutil, para justamente despertar minha curiosidade, que é o meu interesse. Tem que ser uma coisa mais sutil, uma coisa que me motive a pelo menos pegar a sinopse para ler, iniciar a leitura do próprio livro.
Se for uma coisa muito entregue, muito fácil, eu não vou ler. Eu tenho certeza disso, eu não vou ler. O que te apavora em um livro? O tamanho físico dele. Livro grosso me dá medo. Se fosse antigamente, que eu tinha mais tempo, eu teria o mesmo pavor, mas eu teria mais tempo para ler. Agora, hoje em dia, se eu tenho um livro grosso de mais de 500 páginas, eu penso, como é que eu vou terminar de ler esse livro? O que você ainda não leu, mas você gostaria de ler? Se for para parar para pensar agora... O Caçador de Pipas. Esse, algumas das minhas amigas que já leram vivem contando, vivem recomendando esse. Eu gostaria de ler muito. Gostaria, justamente esse incentivo delas, né? É muito bom, me contaram da história e tal, me despertou esse prazer. Antes eu só ouvia falar, é só mais um livro famoso, eu não gosto de coisas assim. Coisas muito famosas, muito vendidas. Não. É famoso, mas não é tão pop. E aí me interessou de ler. Você gosta de ganhar livros? Gosto. Bom, ganhar livro, pra quem vai me dar sabendo, tá sabendo desse meu jeitinho de ler, sabendo do meu gênero, do meu gosto, acredito que vai saber o livro exato que eu vou gostar de ler. Que não é pra eu encarar como um presente obrigado. Não, eu quero fazer uso dele, eu quero lê-lo. Você tem algum livro de cabeceira hoje em dia? Não. Toda vez quando eu leio um livro, eu já me satisfaço pela história e não gero a necessidade de lê-lo de novo. Apenas o meu primeiro, o meu divisor de água, aquele livro infantil, da época de escola, Cuidado Não Olhe para Trás, aquele eu já li mais de uma vez, há muitos anos, mas esse foi o meu único. Esse eu realmente gostei da história e li de novo, mesmo eu sendo também criança na época, mas é só ele. Outro não repetiu. Até hoje, né? Pode acontecer, pode, mas até hoje nenhum. Você indicaria algum livro? Livro não. Livro, pra mim, é uma coisa muito particular. Porque cada um tem a sua leitura, cada um tem a sua visão, cada um tem a sua concepção, cada um tem o seu um pouquinho de tudo, né? Então, livro não. Pode ser muito bom pra mim, mas talvez não seja pra você. Talvez não seja tão interessante como é pra mim. Então, pelo menos eu tento indicar o autor. O autor, pelo menos eu tento indicar. Porque tem outros livros, então talvez um deles, né, agrade pelo tipo de leitura que o autor desenvolve. Você já julgou algum livro pela capa? Já inúmeros. Há muitos anos, mas depois eu adquiri uma reeducação de não pegar a capa e julgar, mas pelo menos eu ter a curiosidade de pelo menos olhar ou o encarte ou a sinopse para ver do que realmente se trata. Pelo menos. E pelo título, você já julgou? Já. Eu assumo que pode ser um preconceito, sabe? Mas eu não gosto da maioria dos livros que surgiram de filme. E também não gosto, mais uma vez, repito, pode ser um preconceito, mas eu não gosto de quando profissionais audiovisuais de hoje em dia, chamados youtubers, produzem livros. Não generalizo. Não generalizo, mas a maioria deles não vou ler porque é uma extensão do conteúdo deles que eles fazem em vídeo, que eles fazem pela internet. Então, não. Há livros de youtubers que eu leria?
Por quê? Porque tem um conteúdo audiovisual deles que me interessa. Então, não generalizo, mas a maioria deles. Posso citar um exemplo? Pode. Eu não leria o livro da Kéfera. Não leria um livro do Felipe Neto. Pessoalmente não tenho contra nada eles dois, mas o gênero deles, o que eles expõem, a ideia, o produto, o que eles vendem, não me interessa. Não me interessa. Não são más pessoas para mim, mas não me interessa, não faz parte dos meus interesses. É questão de gosto. Então, tem algum autor que você nunca leria ou vai ler? Então, Kéfera e Felipe Neto. Há outros, mas esses eu coloco como exemplo. Então, para a gente fechar, o que você diria para um leitor novo, que nunca experimentou desse prazer? O que você daria a ele de conselho? Saia da sua zona de conforto, de um filme ou de uma conversa, e permita-se, seja curioso pelo menos para você saber do que escrevem. Se você tem um interesse por um assunto, você faça esse filtro, busque um livro desse assunto, do gênero que você goste, e se atreva a ler. Ouse isso, tenha essa iniciativa, porque talvez possa gostar, já que vai ser um prazer novo, já que nunca teve esse hábito, né? Como foi comigo, já que vai ser um prazer novo, ouse. Sai dessa zona do conforto. Eu não gosto de ler, tenho preguiça, dá sono, dá assim, dá assado. Eu fui assim. Eu era assim. Fazia isso. E depois que eu saí dessa preguiça, eu me permiti, eu me surpreendi. Eu gostei. E foi o que eu falei. Se eu tivesse mais tempo, isso estaria bem mais presente no meu dia a dia. Obrigada, Denise. Por nada, por nada.